Estamos então nessa série de mensagens sobre a doutrina dos batismos. Hoje, na segunda semana passada nós falamos a respeito do batismo em Cristo. Hoje nós vamos falar a respeito do batismo em águas. Amém? Vamos lá então, eu vou pedir para você relembrar só um ponto, porque alguém não veio semana passada. Nós tiramos como texto inicial o de Hebreus capítulo 6, no verso 1, 2 e 3. Eu preciso recapitular um pouquinho para depois avançarmos. Diz assim: por isso, deixando os rudimentos, e essa palavra quer dizer as bases, os alicerces, as coisas primeiras, o primeiro entendimento, o início de tudo, os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento, ou o ensino, ou a doutrina de quê? Do arrependimento de obras mortas, de que mais? Fé em Deus, que mais? Batismos, que mais? Imposição de mãos, que mais? Ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Disse o escritor: isso faremos se Deus o permitir. Então ele não teve tempo, mas nós temos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui está a raiz etimológica da palavra batismo. Você já entendeu que a sua raiz principal significa imersão, imergir, submergir, lançar para dentro e tudo mais. Tá claro? Eu estou muito agitado, estou. Eu preciso avançar. Então vamos lá. Irmão, só recapitulando para quem não entendeu ainda, O batismo em água ou nas águas. Eu estou usando aqui o termo em água, mas por favor, não é outra coisa não, tá? Batismo em água e batismo nas águas é a mesma coisa. Tudo bem? Quando você ouvir batismo em água, dá no mesmo se eu falar batismo nas águas. Mas o batismo em água é o mesmo batismo de João. Eu já comecei explicando semana passada que o batismo de João ele tinha um outro significado, um outro sentido. Diz o texto em João, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 30 ao 34, João disse assim: este João Batista, falando a respeito de Jesus, este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João está falando a respeito da eternidade de Jesus. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto ou manifestado a Israel. Irmão, vocês estão conversando, não conversa. Vim eu, por isso batizo com água. De novo, eu não o conhecia, mas olha a finalidade do batismo de João. Ele está explicando. Para quê? Para que ele, Jesus, fosse manifestado a Israel. Eu vim, por isso, batizando com água. A missão dele era preparar o caminho para Jesus. E para isso, ele se utiliza dessa forma de purificação que o judeu já conhecia. A bem da verdade, o batismo é uma prática muito antiga e de muitos povos. Sociedades, religiões fora de Israel já praticavam o batismo. Muitas vezes, algumas religiões faziam isso como? Você era lavado, era batizado, no intuito de proteger o seu corpo contra espíritos ruins. É o que hoje no Brasil nós diríamos fazer a pessoa ficar com o corpo fechado, Tinha esse sentido. Muitas religiões faziam isso, uma proteção. O camarada ia para a guerra, Aí o curandeiro, o xamã, o feiticeiro, sei lá quem da tribo que era responsável por isso, às vezes fazia aquele banho, Não necessariamente apenas com água, às vezes era com outras coisas, inclusive com sangue, para que houvesse uma proteção sobre aquela pessoa. Então era um costume já antigo. Mas os judeus, no qual a cultura de Jesus estava ali inserida,
Eles faziam isso com um propósito muito definido, muito próprio. Eles faziam isso no intuito de purificar-se. A lei dizia que, por exemplo, você amanheceu o dia, você não podia comer sem lavar as mãos. Você lembra que Jesus foi perseguido pelos doutores da lei e eles disseram: vocês não lavam, não fazem a purificação antes de comer? E Jesus disse para eles: o que vai contaminar o homem não é o que entra, mas é o que sai. Você lembra disso? Porque havia essas regras, e como os discípulos aparentemente não estavam cumprindo, isso chamou a atenção dos fariseus e dos doutores da lei. Está claro isso, irmãos? Então, qual o propósito da vinda de João Batista? Preparar o caminho de Jesus. E Deus deu para ele uma ordem: você vai fazer isso chamando o povo ao arrependimento e batizando em água. Nós vamos ver isso logo mais. Verso 32. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito, claro que é o Espírito Santo, descer como pomba e pousar sobre ele. E eu não o conhecia. Segunda vez que ele fala isso. Mas o que me mandou batizar com água... Quem foi que mandou? O que você acha? Vocês estão com dúvida? Vou perguntar de novo. Quem mandou João batizar? Foi Deus. Ele diz: o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, o primeiro ponto que eu preciso tratar com você é que o Senhor Deus, quando designa, comissiona João para iniciar o seu ministério, deu ordem para ele, e ele fala isso aqui no verso 33, o que me mandou, ou que me ordenou, ou que me deu ordem para batizar com água. Tudo bem? Amém, irmãos? Com água. Então, ele recebeu de Deus essa ordem. Mas qual a diferença básica entre o batismo praticado na cristandade e o batismo praticado por João? Eu explicava semana passada que... Deixa eu só regular um pouquinho aqui, irmãos. Eu explicava semana passada que o batismo de João, ele tinha um tempo já pré-determinado. O ministério de João iria acabar, ele sabia disso. E ele chega a expressar isso, dizendo: é necessário que ele, Jesus, o quê? Cresça e eu diminua. Ele sabia disso, isso era muito claro para ele. O ministério dele precisa crescer, o meu precisa, é necessário, é mistério que ele acabe, que ele diminua. Porque João sabia que era transitório. E na verdade o Senhor Jesus deu testemunho de João Batista, dizendo que a lei e os profetas foram até João, perduraram até João. João estava encerrando o período da lei, e a partir de Jesus estava sendo inaugurado o período ou dispensação da graça. O batismo de João, então, ele é aquele limite, está ali no limite, no finalzinho da lei, mas ele tinha um propósito específico: fazer com que o povo se voltasse para Deus e se arrependesse, por isso que é chamado de batismo de arrependimento, e que o coração deles estivesse preparado para receber o Cristo. Está claro? Se nós pudéssemos resumir o ministério de João, era esse: levar o povo ao arrependimento dos seus pecados e se prepararem para a vinda do Messias. Feito isso, a missão dele estava completa. E ele conseguiu completá-la, porque ele conseguiu dar testemunho
e realizar o batismo do Filho de Deus. E eu preciso perguntar a você, por que Jesus se batizou? Haja vista que o batismo era um chamamento ao arrependimento.